Só um segundinho, pessoal. Estou colocando meu nick aqui no chat. Já está em uso. Vamos trocar. Beleza. Muito boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou Evandro Lima, analista do Fórum da Rico, né? Pontualmente 4h45, estamos iniciando aqui mais um chat de fechamento. Roberto, ele me avisou agora há pouco aí que ele não poderia fazer o programa, me pediu se eu poderia fazer sem problemas, né? Falei, deixa eu correr aqui, que bom que eu consegui aí preparar tudo a tempo. E a gente está começando pontualmente aí no horário, sem atrasos. Bom, antes de começar, como é que está o retorno aí para vocês? Áudio e vídeo ok, pessoal? Boa tarde, Birigui, Isaías, Ike Batista sempre presente, Andréia, legal aqui, com interesse na Vale, com certeza, sempre me perguntando aqui do preço do minério de ferro. Hoje eu não recebi essa informação, André, por isso que eu não postei. Boa tarde, Baby, também. Bom, beleza, aí o retorno parece que está legal aí para vocês. Que dia hoje, hein, pessoal? Parecia que aí a gente ia com tudo aí para baixo, noticiário negativo pela manhã, futuro abrindo em queda. A gente já teve uma notícia aí bem negativa com a Petrobras, adiando a divulgação do balanço, né? Isso daí prorrogou o leilão mais de uma hora, o leilão começou só às 11h15, e Petro abriu com 5% de queda, né? Quer dizer, parecia a gente entrando com tudo aqui, dando um indício forte para retomar a tendência de baixa. Eu, antevendo esse cenário, já preparei os meus de olhos, tudo com operações na venda, quer dizer, estava tudo caminhado aí para ir nesse sentido. Dei uma olhadinha também, para quem acompanhou o chat ontem, eu fiz um comentário sobre o fluxo de estrangeiros que eu estava curioso para saber o que tinha acontecido no pregão, especificamente de ontem, né? Se os estrangeiros tinham saído ou o que tinha acontecido, porque pela forte queda de ontem, né, eu suspeitava aí dessa possibilidade de ter saída de estrangeiros. De fato, isso daí foi confirmado. Deixa eu até pegar aqui antes de começar aí com as análises principais. Deixa eu então pegar aqui o call de hoje. Vamos lá, estou abrindo aqui meu Acrobat. Arquivo, abrir. Pessoal, espera só um segundinho. Está fazendo aqui tudo ao vivo, né? 2014. Esse daqui foi o call que eu divulguei pela manhã. Se ele resolver abrir, né? Vamos esperar aqui, abriu. Vamos lá. Então vamos lá no finalzinho do relatório. Aqui, todos os de olhos aqui, tudo na venda, né, que eu tinha. E aqui, informação importante a respeito dos estrangeiros. Então, realmente confirmou aquela minha suspeita, né? Eu desconfiava que a gente poderia ter uma saída de fluxo aí dos estrangeiros. Realmente, ontem, a gente teve essa retirada, né? Então, isso corroborou um pouco aquela fraqueza do mercado. Já hoje, para variar, o nosso índice Bovespa gosta de deixar tudo difícil. A gente começou de forma bem negativa. E, nesse momento, o que a gente tem? Vamos voltar lá para o gráfico. A gente tem... aumentar um pouquinho o zoom. A gente tem uma belíssima recuperação intradiária, né? Deixando esse martelo grande, sugerindo o quê? Sugerindo novamente um repique. E hoje, ao contrário de ontem, o que a gente tem? Só para dificultar um pouquinho mais a nossa análise, né? As nossas futuras operações, a gente tem também, principalmente, volume financeiro. Não vai me surpreender nada quando eu pegar essas informações aí da Bovespa. Provavelmente eu vou pegar essas informações amanhã, que amanhã a gente tenha novamente, quer dizer, relativo ao pregão de hoje, novamente um incremento aí de volume dos estrangeiros. Ou seja, ficamos aí sem referência para conseguir definir os próximos passos. Com isso daí, o que está acontecendo? Está ficando bastante difícil a gente conseguir conduzir as nossas operações, porque justamente essa indefinição, um dia cai forte, sinaliza as operações num sentido, no outro dia ameaça reverter no outro sentido, quer dizer, dificulta muito a condução das operações. Por conta dessa brincadeira aqui no dia de hoje, eu já tive, se não me engano, aqui acho que foram 5 saídas. Deixa eu confirmar aqui. Tem mais uma que saiu agora há pouco, deixa eu atualizar aqui, vamos ver se já atualizou, já atualizei a página, está aqui. Na minha carteira direcional,
uma, duas, três, 5 operações aqui deram saída. Vendas que estavam indo bem até o dia de ontem, né? Pelo repique de hoje, né? Tudo bem, já estava com o stop aí protegido na zona de lucro, mas a gente acabou saindo prematuramente das operações, com Energias Brasil e Uzi Minas. Na parte da manhã, por conta aí daquela abertura bem negativa, estopou Raia Drogasil na compra, né? CPFE3 também foi lá embaixo buscar o suporte, estava dentro de uma congestão, quer dizer, pegou o nosso stop na parte da manhã, e Lojas Americanas, um call belíssimo aí que estava indo de vento em popa, também recuou, quer dizer, o recuo da manhã estopou as operações de compra, e o repique aí que veio principalmente na parte da tarde, estopou as operações de venda. Com isso a gente acabou saindo prematuramente das operações, e isso é um reflexo aí do dia de hoje e desse momento aí de curtíssimo prazo. Eu passei ainda na parte da manhã, quando tudo parecia se encaminhar para mais um dia negativo, aumentando o risco de retomar a tendência de baixa, né? Passei 2 operações de venda, uma com Cyrela e outra com Sabesp, também as duas dando um violino forte aí, sugerindo fundo, querendo repicar, quer dizer, tudo na contramão, cenário bastante difícil aí de curtíssimo prazo. Vamos ver as possibilidades gráficas que a gente tem nesse momento aqui de definição. Bom, não mudou nada com relação à tendência principal, que segue de baixa. Agora, começa a surgir um movimento novo no curtíssimo prazo, a gente começa a trabalhar num canal de baixa. Se eu pegar aqui esses principais fundos, topos e fundos, a gente vai perceber. Deixa eu dar uma filtrada aqui. Tirar o caráter de aderente aqui. Vamos dar um pequeno desconto aqui nessa linha de baixo. Pegando aqui pelo suporte. Mais ou menos nessa região, a gente não precisa ser tão preciso. Eu sou engenheiro, gosto das coisas exatas, né? Mas só para a gente ter um parâmetro aí para poder se balizar. A gente começa a perceber que o nosso índice Bovespa, eu vou até reforçar essas linhas para ficar mais claro aí para todos. Deixa eu colocar aqui ela com peso mais forte. Que aí a gente consegue mostrar esse movimento melhor. A gente começa a perceber que, independentemente dessa tendência de baixa, o índice Bovespa ele começa a trabalhar dentro de um canal de baixa, né, no curtíssimo prazo. Ou seja, o que pode acontecer? Esse martelo hoje, segunda ou terça, segunda, talvez terça-feira, a gente pode fazer uma pequena alta, bater aqui nessa linha de retorno, volta a ceder, chega nesse ponto, fala, agora vamos abrir venda com tudo? Abre venda aqui, repique, quer dizer, cenário muitíssimo difícil aí para a gente startar aí novas operações. Quer dizer, ele vai fazendo novas mínimas, né? Porém, com esse movimento muito curto, né, fica difícil a gente startar aí novas operações. Por quê? Você abre uma venda hoje, o mercado se recupera, começa a repicar, acaba pegando o stop porque aquela operação não teve nem tempo de começar a se desenvolver. Aí alguns começam a achar que o mercado está melhorando, né? Está retomando, aí vai voltar a subir, abre uma operação de compra, né? Começa bem aí às vezes 2 dias e volta a ceder de novo. Então realmente o cenário está bastante difícil. Eu vou ter que filtrar, passar um filtro melhor aí nos meus trades. Nesse momento, apesar desses encerramentos de hoje, a gente está sem caixa na carteira direcional. Deixa eu até mostrar para vocês aqui. Aumentar aqui um pouco o zoom. Esse aqui é um rascunho dela. Mas, de qualquer forma, a informação principal aqui é isso daqui. 1.843,19. Quer dizer, isso daqui é nada. Ela trabalha com capital de 100 mil reais. Não dá para iniciar novas operações. Por que com as operações encerradas a gente está sem caixa novamente? Porque foram operações de venda. Nessas operações de venda, a gente só consegue ver o financeiro de volta D+4, porque tem que aguardar a liquidação financeira do papel e mais um dia para devolução de margem. As compras que foram encerradas, eu comprometi com essas 2 vendas de hoje, Cyrela e Sabesp, né, vamos dar uma olhadinha nelas aqui, que nesse momento estão sendo vioninadas.
Na segunda-feira, a gente deve ter alguma liberação aí de caixa, por conta aqui, vamos voltar aqui no relatório da carteira. Eu já volto aqui com as perguntas de vocês, pessoal, mas isso daqui eu considero importante aí para passar para vocês. Vamos lá, aqui, dia 17/11, a gente vai ter o quê? Vai ter a liberação de margem dessa venda aqui da EZTEC, que a gente encerrou no dia 11, então em D+4 dias úteis, né? A gente vai ter na segunda-feira a liberação de margem de aproximadamente 4 mil. 4 mil com 1.800, a gente vai chegar aí com uns 5.800, 5.900 reais. Talvez consiga até fazer alguma operação na segunda-feira, mas ainda é um caixa extremamente reduzido, né? Fico, de certa forma, contente aí com essa condição de falta de caixa, porque, de repente, dá um tempinho maior para a gente esperar que o nosso mercado se decidir de forma aí um pouco melhor. Bom, aqui então foi a Cyrela, pregão bastante volátil no dia de hoje. Tentando fazer aqui uma tentativa de fundo, né? Quer dizer, um pequeno violino na venda. E a Sabesp, vamos dar uma olhadinha nela também. Sabesp 3, também, olha aqui, totalmente desenhada aqui para retomar a tendência de baixa, cedeu bastante forte no início do dia, a gente conseguiu fazer a entrada na venda, e esse martelaço aqui na compra, né, sugerindo um fundo, quer dizer, também virou a nossa operação de ponta cabeça, quer dizer, nesse momento está violinando a entrada. Então, mostrando para vocês que realmente a situação aí, a gente está vivendo um momento bastante difícil, né? E como todos sabem, quando a gente não tem uma tendência definida, as operações aí fluem com mais dificuldade, né? Apesar que a gente está conseguindo se defender bem na carteira direcional, mas eu não estou conseguindo aquele objetivo maior que eu gostaria que ela começasse a deslanchar novamente. Até imaginei que isso poderia acontecer a partir de ontem, né? Quando ela sinalizou de forma mais forte que retomaria a tendência de baixa, mas o nosso índice Bovespa realmente ele gosta de dificultar as coisas, tornando aí para a gente as coisas bastante difíceis. Ainda, falando um pouquinho mais sobre o índice Bovespa, eu não sou fundamentalista, o Roberto, que é o nosso especialista em fundamentos, né? Mas vocês têm visto, eu tenho colocado aí no fórum aí todos os dias, né? Os balanços aí das empresas de modo geral, que vem divulgando seus balanços. E eu tenho observado, até coloquei uma notinha aí no início da sessão, que uma boa parte desses balanços, o que a gente vem percebendo? Vem percebendo empresas que reportavam lucro, muitas ainda continuam reportando lucro, porém um lucro inferior ao anterior, ou seja, uma diminuição de lucro. Algumas empresas que no último balanço reportaram lucro, reverteram esse lucro em prejuízo. Isso é sinal do quê? Sinal que a gente tem problemas realmente na nossa economia. E o nosso índice Bovespa é um excelente termômetro da nossa economia. Quer dizer, se o índice Bovespa está em tendência de baixa ou tentando retomar a tendência de baixa, não é à toa que ele virou nesse cenário. Realmente mostra que a gente tem problemas, né? Independentemente desses movimentos erráticos de curtíssimo prazo, a gente tem problemas aí que precisam ser resolvidos. Enquanto a gente não tiver aí mostrar aí uma mudança de direção aí na nossa economia, enfim, com os dirigentes principais, com nomes fortes realmente que possam aí dar uma retomada aí para que a gente volte a crescer, infelizmente a gente vai continuar com esse cenário de fraqueza, né? O nosso índice Bovespa está apenas aí espelhando o que vem acontecendo aí com a nossa economia, nas empresas aí reportando balanços mais fracos, né? E tudo isso daí impacta negativamente. Então, de modo geral, o foco nos trades continua na venda, porque mercado em tendência de baixa, tentando retomar a tendência de baixa. Agora, a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado, eu principalmente que passo aqueles de olho aí para vocês, né? Cuidado principal aí com os stops. A gente gosta de trabalhar com stops curtos, né? Mas também não é nada legal ficar levando violino aí toda hora. Então, talvez aí deixar, filtrar um pouco melhor as operações, deixar um pouquinho mais de folga nos stops, para a gente tentar aí se livrar desse cenário mais conturbado aí, que a gente tem vivendo aí no curtíssimo prazo. Para não falar também que é 100% venda, um ativo hoje que me chamou a atenção positivamente, né, tem pouquíssima correlação aqui com o índice, né, foi a
múltiplos, vamos ver como é que ela está nesse momento. É um ativo que vem performando bem, né? Ela está se aproximando de duas resistências importantes, 34,44 e 34,92. De repente, se romper aqui esses 34,92, pode ficar interessante aí para compra, independentemente do cenário mais negativo aí que a gente está vivenciando, né? A múltiplos está indo bem, e se romper esses dois pontos aqui, aumenta bastante a possibilidade de retomar a tendência de alta, e nesse caso eu estou projetando um alvo para ela em 40,30, com um stop loss em 32,63. Essa daqui, a princípio, seria uma exceção, né, das possíveis operações de venda aí, que eu ainda visualizo aí um foco maior nesse sentido, por conta aí de toda essa situação que a gente vem vivendo. Bom, falei demais aí, mas eu acho que era importante que eu tinha para passar. Agora vamos dar uma olhadinha nas perguntas de vocês, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Opa, uma informação aqui, tela preta, deixa eu ver aqui. Não, para mim tá normal, tem alguns outros OKs, então beleza aqui. Vamos seguir em frente. Embraer. Embraer eu sigo comprado nela. Vamos dar uma olhada como é que ela ficou aqui no dia de hoje. EMBR3. Bom, sentindo novamente aqui essa resistência de 24,43, mas o mais importante com o Embraer, que ela está mantendo o quê? O contato com essa resistência. E ela precisa romper esse 24,43 para retomar a tendência de alta, inclusive nos prazos maiores, né? E aí voltar a ficar bonita de novo. Então hoje está voltando a ceder um pouquinho, mas de qualquer forma mantendo proximidade com essa resistência. Eu sigo comprado na Embraer. Stop gain R$ 27,00, stop loss R$ 22,94. Quem está de fora, deixar um start aí um pouquinho acima dessa resistência pode dar uma nova oportunidade de compra. O que mais que a gente tem? O IBR4, o Ike Batista está pedindo para a gente olhar. Bom, a Oi realmente está um ativo bastante complicado aqui para a gente operar aqui no curtíssimo prazo, né? Ela continua com forte tendência de baixa nos tempos maiores. Deixa eu aumentar aqui um pouco o zoom. E vamos pegar esse momento que ela está passando. Então também, no início do pregão, deu pinta de que retomaria, aumentaria a possibilidade de retomar a tendência de baixa, porém sinalizou fundo. Sinalizou fundo e ficou totalmente indefinida, quer dizer, não vejo operações com a Oi nesse momento. Por quê? Porque ela está exatamente dentro de um triângulo simétrico. Então, para a gente tentar qualquer operação com a Oi, em termos de trade, né, porque prazos maiores, esquece, aqui não vale a pena comprar Oi, que ela está com forte tendência de baixa, né, não vejo, não consigo pensar numa compra para um prazo maior, mas para quem está de fora, tentando alguma operação com Oi, é marcar aqui esse triângulo simétrico, acima da LTB, compra, abaixo da LTV, da LTA, essa linha de tendência de alta, venda. Não tem muito o que fazer, então esperar o lado que romper, ela começa a direcionar e pode sair alguma coisa aí com ela. Por enquanto, sugere aí ganhar um viés negativo, mas enquanto não romper essa LTB, não tem conversa com ela, não tem nenhuma operação viável aí para a gente tentar fazer. TIM P3. TIM. Bom, a TIM está interessante, né, graficamente. Eu, particularmente, aí, não gosto muito desse setor no momento, por conta aí de muitos rumores, muitas especulações, né? A gente teve aí recentemente notícias aí, Oi, Vivo, não sei quem mais, aí vão comprar TIM, depois não vai comprar mais. Então, quer dizer, esse tipo de noticiário aí impacta aí de forma muito forte. E por conta aí também dessa incerteza aí do mercado, a princípio, eu evitaria aí abrir uma operação com ela. Porém, falando em termos gráficos, né, pode sair eventualmente uma possibilidade de compra acima desses 13,48. A gente tem aqui uma formação aqui que lembra um pouquinho aqui uma bandeira ou flâmula, né? E, graficamente, a gente poderia pensar, pegar toda essa altura aqui, que seria o mastro aqui da bandeira,
e projetar ele aqui para cima. De repente a gente pode chegar a alguma coisa aqui por volta de R$16,50 a R$17 como alvo, né, por conta dessa figura de impulsão de alta. Então, possível start a partir de R$13,50, com stop talvez abaixo aqui desses 12,59, 12,58 ou até eventualmente abaixo da mínima de hoje, 12,69, sei lá, stop 12,67, 12,65, então pode sair alguma possibilidade de compra acima de 13,50 para buscar talvez 16,50 e R$17. Eu, por enquanto, eu evitaria operar TIM justamente por conta desse noticiário, né? Pode vir uma notícia muito boa e fazer isso daqui subir forte e eventualmente aí no dia seguinte aí já vir uma notícia aí que não confirma a informação favorável aí no dia anterior e mandar tudo para baixo de novo. Então, eu prefiro, por enquanto, ficar de fora dela. Mas, independentemente disso, graficamente pode dar um ponto de compra aí a partir dos 13,50. Isaías, Uzi Minas, IOSP e a Cirela, que foi a que, por enquanto, está me violinando, né? Já dei uma olhada nela. Falando agora das outras duas, Uzi Minas, me tirou prematuramente da operação, né? Tinha tudo para romper aqui, eu estava vendido nela, tudo para romper o 5,19, retomar a tendência de baixa, né? Na prática, a gente saiu aí praticamente no 0 a 0. Por quê? Ela deu 20 e poucos reais aí de lucro, né? Se descontar a corretagem, então, quer dizer, nessa daqui a gente não ganhou, mas também não perdeu. Uzi Minas, não tem nenhuma operação para fazer com ela por enquanto, que ela continua congestionada entre 5,19 e 5,92. Qualquer operação com ela, compra acima de 5,92, tentar venda de novo com ela abaixo de 5,19. Nessa faixa aqui, mesmo que ela confirme aqui essa sinalização de fundo, sugerindo ganhar um viés positivo, né, eu evito trabalhar com ativos em congestão, porque a gente não tem consistência no movimento. Então, por enquanto, sem operações na Uzi Minas. Depois, a gente tem aqui a IOSP, faz tempo que eu não dou uma olhadinha nela. Setada na venda, em tendência de baixa, e essa venda aqui ela já está bastante esticada, então não vejo operações com ela por enquanto, né? Para quem está vendido, parabéns por ter acertado o lado. Agora, da forma que ela está nesse momento, eu acredito que ela esteja mais próxima de fazer fundo do que e tentar repicar do que continuar a ceder. Por quê? Se a gente começar a rastrear aqui esse movimento, a gente vai perceber que a IOSP também aqui, ela está o quê? Ela está trabalhando aqui também dentro de um canal de baixa. Então, a gente consegue rastrear melhor esse movimento, traçando aqui essa LTB e uma linha paralela embaixo. E por esse canal, sugere aqui uma possibilidade de fundo, né? Graficamente, esse candle aqui não sinaliza fundo, porém, pelo canal, sugere uma possibilidade de fundo para tentar repicar e voltar a subir. Então, se estiver vendido, eu acho que já estaria na hora aqui de começar a pensar a proteger aí o trade, né, de venda, e se está de fora, se gostar de compra do contra, eu particularmente não gosto, né, ficar de olho aqui nessa região, se formar um fundo, de repente dá para traçar alguma coisa aqui, com retorno aqui até essa linha de tendência de baixa. Então, é a possibilidade que eu vejo aqui com IOSP. O que mais que a gente tem? Kepler, fazia muito tempo aqui que eu não dava uma olhada nela. Kepler é uma ação aí que tem uma liquidez mais reduzida, né? É uma ação para a gente operar aí no médio prazo. E a dona Kepler, por enquanto, sem operações com ela. Congestão entre 41,80 e 48,10, 48,15 mais ou menos, né? Enquanto eu estiver nessa faixa aí, não tenho o que fazer com ela. Acima dos 48,15, volta para o jogo novamente, aí podendo dar o quê? Uma possibilidade de retomar a tendência de alta. Nada a fazer com ela nesse momento, e também Kepler não é para trade, é mais para o médio prazo. Vamos lá, VAGR3, que eu dei uma olhadinha nela ontem, fiz justamente esse comentário aqui da possibilidade aqui de já ter cumprido o repique e começar a voltar, e de fato está confirmando aqui o que a gente imaginou que poderia acontecer com ela mesmo, né? Quer dizer, está devolvendo boa parte da alta de ontem, sinalizando o topo, fim do repique, podendo retomar a tendência de baixa.
Sugeri ontem, aí eu fiz esse chat também, falei, quem está comprado com ela é bom começar a pensar em apertar o stop, sugeri colocar um stop financeiro, porque gráfico estaria muito distante, né? Espero aí que tenha conseguido defender bem essa operação, né? E sair com ela no lucro. Realmente aqui ela pode voltar a ficar bastante perigosa, nesse momento sinaliza topo, podendo voltar a ceder e retomar a tendência de baixa. O que mais que a gente tem? Croton para compra. Eu continuava, até ontem estava de olho nela, né? Mas por conta desse cenário mais negativo, aí, principalmente no dia de hoje, eu, por enquanto, eu abri mão de tentar essa compra. Novamente aqui a Croton está reagindo bem no dia de hoje, tá vindo também com um bom volume financeiro, né? Melhor do que o de ontem, né? Mas de qualquer forma, por enquanto ainda vou ficar um pouquinho com o pé atrás nas compras, né? Mas de qualquer forma, graficamente aqui ela tem possibilidade de tentar retomar a tendência de alta. Eu tinha deixado até ontem um start com ela a partir de 17,50, stop gain 20,75, stop loss aqui abaixo desse fundo de 16,31, 16,29. Mas também o stop ele estaria bastante curto, né? E como eu comentei com vocês, eu vou passar aí um pente fino melhor, né? Para a gente conseguir aí uma folga um pouco melhor aí nos stops, para as operações não ficarem tão violináveis. Em termos de stop, se ela confirmar fundo aqui e voltar a subir, maravilha, vai ser um stop curtíssimo, né? Mas qualquer revés aí negativo, de repente pode começar bem essa operação, que nem hoje, por exemplo, quando a gente estava aqui no início do dia, sugerindo aí uma retomada da tendência de baixa, a Croton ela sentiu bastante aqui esse movimento, né? Ou seja, se a gente tivesse, por exemplo, entrado na compra com ela, a gente já estaria aqui quase pegando o stop, quer dizer, já um pequeno sinal de alerta, o que pode acontecer numa mudança de direção aí, mercado começando a cair, por exemplo, como ele ameaçou no dia de hoje. Então a Croton, pelo que ela já mostrou no dia de hoje, eu ficaria um pouquinho com o pé atrás nessa compra nesse momento, mas de qualquer forma, ainda segue com possibilidade de fundo para tentar aí retomar a tendência de alta. O que mais que nós temos? Anima agora, também do Ike Batista. Anim 3. Anima Educação. Bom, ela está indo aqui de vento em popa, né? Já um pouquinho esticada para a gente pensar em compra nesse momento. Ela rompeu uma grande congestão aqui entre 26 até 31 reais aproximadamente, e graficamente a projeção de alta seria pegar essa altura dos 26 até os 31, né? Daria o que? 5 reais de diferença, 31 mais 5, aproximadamente aí 36, pouquinho mais, aí seria a projeção de alta. Ela já estaria mais ou menos no meio do caminho para buscar aí esse objetivo de alta. Então, nesse momento não dá para comprar, né? Tiver comprado com ela, parabéns aí. Eu sugiro já começar a pensar em defender o lucro, né? Usar aquela regra de 3% do André ou a minha dos 2,5%. Seria o quê? Pegar o preço de fechamento, dividir por 1,03 ou por 1,025 para proteger o lucro. O stop gráfico principal continua aqui abaixo de 29,67, 29,65. Mas ela já andou bastante aqui. Eu acho que não vale a pena deixar voltar aí esse bom lucro aí que ela já começa a apresentar. E o stop gain, se tiver cooperação em aberto, programaria por volta entre 36 e 37 reais aproximadamente. O que mais que a gente tem? OGX, bom, não tenho o que falar com ela, né? Faixa aí de 12 centavos, quer dizer, não tenho o que a gente comentar. O que mais que a gente tem? My Money Now. O que eu quis dizer é que ela poderia o quê? Poderia desabar mais com essa situação. Olha, a OGX ela já está no nível de preço, quer dizer, no nível de preço baixíssimo. Para eventualmente abrir espaço para desabar, realmente pode abrir esse espaço mesmo. Mas ela precisa fazer primeiro um grupamento de ações para aí abrir um espaço mais consistente aí para que ela venha fazer algum movimento aí mais forte. Por enquanto aí se percebe aqui uma falta de interesse com ela,
realmente ela está querendo aqui perder o fundo histórico, né, dela, que está bem em cima dele, 11 centavos. Graficamente aqui teria aqui um espaço grande para voltar a cair e retomar a tendência de baixa. Mas por enquanto ela está meio quietinha, né? Vamos ver o que vai acontecer. De qualquer forma, esse aqui é o gráfico mensal. Gráfico diário ainda com movimentos bem mais lentos, né? Quer dizer, ela está sem vontade aí de fazer qualquer coisa. Está com um leve viés aqui negativo, querendo aqui retomar a tendência de baixa, mas também não dá para fazer operações com ela. Não dá para tradear, não dá para pôr stop, não dá para fazer nada. Qualquer centavo para cima ou para baixo dá um absurdo de lucro ou um absurdo de prejuízo, quer dizer, não tem o que fazer com ela, realmente não dá para fazer nada, melhor ficar de fora mesmo da OGX. O que mais que a gente tem? Se eu posso ver na Ambev? Posso, com certeza sim. Badin Trade, vamos lá. Ambev 3. Ambev. Continua aqui sem operações com ela. Ela está dentro de uma grande congestão de médio prazo entre 14,80 e 16,65. Nesse momento aqui, está com uma forte sinalização de topo, podendo ganhar um viés negativo. Porém, viés negativo não significa necessariamente que ela vem bonitinho aqui buscar os 14,80 e voltar a subir. Pode fazer qualquer movimento aqui errático no meio do caminho, como isso daqui, por exemplo, né? Cair um pouquinho e depois voltar a subir. Ou seja, Ambev só dá jogo aqui para a gente, compra acima de 16,65 e venda abaixo de 14,80. Nessa faixa aqui não tem operações com ela. VEG é uma que eu estou comprado também, segue devagar, não olhei o que aconteceu com ela hoje, como é que ela se comportou, vamos ver agora. VEG 3, continua com sinalização de topo, né, mas sem muita vontade aí de corrigir, e eu continuo aí na compra, estou comprado com ela, meu stop, se não me engano está abaixo aqui desse fundo, 28,60, acho que eu estou com stop em 28,59, e eu sigo com objetivo de alta em R$ 33,00. Quem tiver dentro, manter esses parâmetros, stop loss, stop gain. Quem tiver fora, assim que formar um fundo aqui, ela não está com muita vontade de corrigir, formando um fundo, ela está numa região interessante aqui, junto da média móvel de 21 períodos, pode sentar um fundo aí por aqui. Se formar fundo, pode dar uma nova entrada na compra. Então, por enquanto, não tem o que fazer com ela, apenas acompanhar. O que mais que a gente tem? JBSS3 deu um susto danado na gente ontem, né? O André está comprado nela, tem um call aberto. Hoje, ela reagiu, né? Deixou aqui uma sinalização de fundo, seria aquele famoso caiu, comprou, para tentar retomar a tendência de alta, menos mal aqui que está querendo anular esse engolfo de baixa que deixou ontem, né? Porém, eu fico a princípio um pouco o pé atrás com essas altas de hoje, né? Justamente por conta aí do nosso cenário aí do índice Bovespa. De qualquer forma, confirmando aquele martelo que ele está deixando, a gente pode ainda tentar aí 1 ou 2 dias de alta, né? De repente pode até confirmar essa sinalização de fundo, né? E ela começar a ganhar força para subir, e vamos torcer, se ganhar força para subir, que a gente consiga trazer esse stop aí do call do André, pelo menos lá para o 0 a 0, que ela consiga evoluir a uns 3%, para a gente já trazer esse stop para o lucro. Por enquanto ainda está na zona de prejuízo. De qualquer forma, é um sinal positivo, né? JBS tem uma bela tendência de alta e vamos ver, torcer para ela confirmar essa sinalização de fundo e retomar aí o movimento principal aí e, se possível, buscar aí o objetivo de alta lá do André. PDGR3, peraí, antes, estou pulando uma aqui, do Aldo Porto Seguro, PSSA3. Porto Seguro. Porto Seguro, está bastante perigosa, né? Já tem uma falha aqui, deixa eu apagar isso daqui que não procede mais. Já tem uma falha na tendência de alta, que é a formação aqui desse topo descendente, está formando o topo em 29,94. Se perder os 23,47, reverte tendência de alta para baixo. Se tiver comprado, deixa um stop em 28,45 e quem está de fora, a partir de 28,45 pode dar um start, uma operação de venda, começando a reverter a tendência de alta para baixo. PDGR3, está deixando aqui um fundo num ponto bastante interessante que eu tenho comentado com vocês, né, que é esse suporte aqui de R$1, 1,01 mais especificamente. Se confirmar essa sinalização de fundo, a gente pode pensar aí nos próximos pregões, numa operação de compra com ela,
acreditando nessa figura aqui, ombro, cabeça, ombro invertido, podendo reverter finalmente esse movimento de baixa para alta. Por enquanto aqui é um sinal bastante tímido, né? Para a gente pensar numa possível compra aí com mais consistência, apostando aqui nessa figura de reversão para alta, esperaria pelo menos romper essa resistência de 1,06. De qualquer forma, deixa uma pequena sinalização de fundo, né? Vamos ver o que acontece com ela a partir de segunda-feira. E para fechar agora, mais duas aqui, a gente já está passando um pouquinho do horário, né? BB Seguridade e Klabin. Primeiro, BBSE3. Está se segurando aqui por enquanto nesse suporte aqui de R$ 31,00. Como eu comentei ontem, ela estava desenhando venda, não gostaria de apostar nessa venda por conta aqui da média móvel de 200 que está próximo, mas esse suporte também na sequência 29,81, quer dizer, comentei ontem, poderia até sair uma operação de venda, mas andando pouco e depois tentando formar alguma figura de reversão de baixa para alta. Então, com essa daqui, eu tentaria procurar alguma operação com ela na compra. Por enquanto, a gente tem uma pequena congesção de curtíssimo prazo entre esses R$ 31,00 e essa resistência aqui de 32,48. Então, por enquanto, sem operações com ela, porém, se romper os 32,48, na 32,50, a gente pode tentar, quem sabe, uma operação de compra com ela, já acreditando aí na reversão dessa tendência de baixa para alta, e aí, de cara, a gente vai pensar nessa resistência de 35,98 e depois aí alguma coisa mais para cima. Então, ela pode voltar a ficar bonita de novo, mas por enquanto, nada a fazer com ela. E se tiver comprado com ela, comentei ontem, volto a reforçar hoje, abaixo desses R$ 31,00, mesmo que ela tente fazer um fundo aqui mais para baixo, eu acho que seria prudente deixar um stop, né? No caso, então, o stop loss abaixo da mínima de hoje. E para fechar, Klabin, KLBN11, belíssima recuperação também no dia de hoje, anulando aqui essa possibilidade aqui de topo que deixou ontem, né? Conseguindo um fechamento bastante importante acima dessa resistência e querendo aí retomar novamente a tendência de alta. Tem um call do André aberto com ela, né? Se vocês podem seguir aí, stop gain, stop loss, ele, se não me engano, ele deu entrada em 12,70. Até aqui, vamos ver os parâmetros aqui. Deixa eu pegar rapidamente. Análise de mercado, estratégias. Quem quiser arriscar uma compra com ela, a partir de segunda-feira, rompendo a máxima de hoje, o André entrou nela em 12,70, está mais ou menos no preço, stop gain 14,60, stop loss 11,99. Então dá para trabalhar aí com esses parâmetros. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um chat de fechamento. Sexta-feira aí o mercado é bastante agitado, né? Vamos ver o que nos reserva aí para a próxima semana. Agradeço a presença de todos aí. Bom fim de semana aí a todos. Recuperem bastante as energias. Semana que vem a gente está de volta aí para, se possível, aí, encontrar aí boas operações e vamos ver se a gente volta aí a ganhar dinheiro, que é o que todo mundo aí deseja. Valeu, pessoal. Um abração. Até mais.